E agora, Senhor Jesus, toma o teu servo, pastor Zé Carlos, em tuas mãos. Estaremos aqui para ouvir e aprender em nome de Jesus. Amém. Não se preocupem com o almoço, podem sentar. Quando for meio-dia, o almoço está chegando aqui, a gente está encerrando as perguntas. Vamos almoçar, descansar um pouquinho. Eu estava pensando em começar 2h e às 5, mas se até 1h todo mundo tiver almoçado, a gente começa 1h e acaba mais cedo. Tá bom? Fica melhor para todo mundo, né? Porque o dia inteiro realmente é cansativo, mas eu não tenho outro horário para falar com vocês, a não ser nesse período. Pastor Zé Carlos, muito obrigado, Deus te abençoe. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Queridos irmãos, vocês que estão bem lá no fundo, vocês poderiam se aproximar um pouco mais para que possamos interagir um pouco mais. Às vezes a gente quer interagir, né? É bom a gente falar cara a cara, tete a tete, e também perceber as emoções, as reações, tudo isso é importante para um professor, amém? Se você puder me ajudar nesse sentido, fica mais fácil da gente interagir, da gente falar. Obrigado, irmão. Eldorado, o pastorzão está falando. Se eu resolver fazer pergunta, eu só vou perguntar quem estiver lá atrás. Márcio está aqui, presbitão como exemplo. Senhores e irmãos, eu tenho um versículo também para deixar em particular para a igreja. Eu quero usar esse versículo como base no meu estudo. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho não vai ficar sem recompensa. Essa é a temática. A temática que eu quero discutir hoje, na minha apostila, na Igreja de Antioquia, Obreiros, sua chamada e sua missão, está baseado nisso, né? Trabalho. A palavra obreiro significa trabalho, trabalho, trabalho. Isso é importante, para que o obreiro entenda a sua função, sua missão, sua chamada. Então, tudo isso é envolvente, envolve tudo isso, o que eu li em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Bom, nós vamos começar a falar, né, sobre a igreja de Antioquia, está aqui na nossa introdução, que diz assim: sempre que mencionarmos o termo diaconia, eu quero começar a falar de trabalho. Às vezes, quando a gente ouve essa palavra diaconia, a gente só pensa em diácono, mas diaconia significa trabalho, né? Todo aquele que trabalha na obra de Deus, que executa trabalho, ele está fazendo a diaconia. É o trabalho distribuído na igreja. A igreja precisa de trabalhadores. Não há como o pastor Germano, nenhum pastor, fazer obra nenhuma se ele não tiver uma diaconia, obreiros que vão auxiliar a ele no seu trabalho para fazer a manutenção da obra de Deus. Então, isso chama-se diaconia, palavra grega que significa trabalho na sua literalidade, da sua forma literal. Bom, o termo que é referido por Lucas no livro de Atos, temos que recorrer ao capítulo 6 para tomar como base, e em toda a história da igreja tem sido assim, e isso que iremos recorrer inicialmente nesse estudo. Para a gente começar esse estudo, falar de Antioquia, a gente precisa usar o fundo histórico. A igreja de Antioquia, ela começa depois da igreja de Jerusalém. O início da igreja, ela tem como base em Jerusalém, lá no centro nervoso de Jerusalém, o centro religioso. O centro de Jerusalém era o centro religioso, o centro nervoso, dominado por uma elite sacerdotal na mão de um homem chamado Caifás, genro de Anás. Então, que seria o sucessor de Anás, seu genro Caifás,
dominou a elite sacerdotal judaica. E ele administra essa elite sacerdotal, detém o poder religioso, embora seja a mistura de religião e política. Mas ali está o Sinédrio, que é a base de toda a doutrina. Dentro ali havia divisões, divididas entre farisaísmo e saduceus, e ele administrava essas duas vertentes, e ali formava todos os conceitos judaicos, o domínio do poder religioso. Então aparece um homem no cenário que vai mudar um pouco isso, mudar um pouco dessa história da elite judaica, do poder determinante, do poder que determina a religião, as práticas religiosas, que é o Sinédrio. Vai aparecer no cenário um homem chamado Jesus, que ele desafia esses poderes com a sua nova doutrina, baseada na ortodoxia bíblica, baseado no que a Bíblia ensinava, que a Torá ensinava. Ele vai pautar toda a sua vida em cima da Torá. Tudo que Jesus Cristo fazia, ele recorria aos livros proféticos, poéticos e proféticos, e dizia: isso está acontecendo porque isso falou o profeta tal. O que eu fiz hoje, estou representando o que disse o profeta tal. Então ele vai... Isso é que dificultou o poder religioso de contestá-lo, porque Jesus tinha o quê? Bases. Então ele desafiou esse poder baseado naquilo que era da sua ortodoxia judaica, da Torá. Por isso que Jesus, quando era questionado, não havia possibilidade de desacreditar o que ele ensinava, porque o que ele ensinava estava fundamentado na verdade. Então, eu tenho alguns requisitos da igreja primitiva para a formação de obreiro. Então, aí eu vou já chegar nisso ali. Então, ele formou o cenário, todo mundo conhece, Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu e deixou uma notícia que ele mandaria um outro Consolador e que desceria o poder do Espírito Santo, viria sobre todos eles, e isso realmente aconteceu. No Atos capítulo 2, acontece a descida do Espírito Santo de uma forma plena, e a partir da descida do Espírito Santo, a igreja ganha um corpo. A igreja nasceu quando Jesus morreu. A morte de Jesus foi uma morte que eu chamo de parturiente. Foi um parto. Nasceu a igreja quando Jesus morreu. Jesus morreu, deu luz à igreja. Ele já tinha dito isso para seus discípulos lá em Cesareia. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão poder sobre ela. A igreja nasce em Jesus. Foi um parto a morte de Jesus. Mesmo porque, quando Jesus morreu, quando foi lancetado, do seu lado ferido saiu sangue e água. São elementos naturais de um parto, quase que simbolicamente, quase que natural. Houve um parto, foi parturiente. A igreja nasceu. Mas essa igreja só ganha corpo quando conclui-se a descida do Espírito Santo em Atos 2. Em Atos 2, a igreja torna-se agora um organismo vivo e poderoso. Não há como contestar essa igreja pela unção e o poder do Espírito Santo. Ali nasce a história da igreja, porque, ao ser questionados os discípulos sobre aquele fenomenal poder, Pedro faz um discurso, que alguns teólogos dizem que dura aproximadamente 4 horas aquele discurso de Pedro. Um dos discursos mais longos do Novo Testamento. E ele conclui dizendo que aquilo já tinha sido prometido, que aquilo não era uma falácia, ninguém estava bêbado ali, aquilo era o que foi cumprido parcialmente, ou quase que total, o que disseram o capítulo 2 do profeta Joel, novamente voltando à ortodoxia do Velho Testamento. Que o Espírito Santo desceria, o Espírito Santo desceu. E desceu sobre 120 pessoas. Embora, quando Jesus subiu, ele foi visto, diz o apóstolo Paulo, por mais de 500 irmãos de uma única vez, lá no Monte das Oliveiras. Mas 380 não ficaram, não observaram a ordem de Jesus e foram embora. Voltaram para seus afazeres cotidianos, para suas terras natal, e
não esperaram, mas os 120 que esperaram foram impactados de uma forma extraordinária. E ali havia judeus de várias nacionalidades, judeus da Frígia, judeus da Média, judeus cretenses, judeus egípcios, judeus árabes. Então, judeus que tinham disperso pela perseguição, né, existente, pela dificuldade de vida deles naquela cidade principal, e eles, judeus, foram impactados porque eles vieram para a festa. Então, o Espírito Santo desceu e envolveu cada um desses judeus falando na língua que eles eram nascidos. Apóstolos que não eram judeus árabes, que não eram judeus da ilha de Creta, eles estavam falando na língua árabe, na língua creta, as grandes maravilhas de Deus, que as pessoas chamam isso de glossália, na manifestação de várias línguas de outras regiões para significar e para exemplificar o poder de Deus. Foi um milagre que aconteceu aquilo. Todo mundo ouviu o Evangelho na sua própria língua em que foram nascidos, embora sendo judeus. E alguns também prosélitos que ali estavam.